Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema quente para quem está na pegada dos concursos, o Código Tributário de Caxias do Sul. Mais especificamente, vamos passar um pente fino nos artigos 146 a 189. Exato, é um trecho fundamental da legislação municipal. A nossa fonte é a lei mesma, a lei complementar que criou o código. A missão aqui é desvendar essas regras sobre fiscalização, pagamento, o que fazer se pagar mais, benefícios, penalidades, tudo aquilo que define a relação do fisco com o contribuinte em Caxias. E que costuma cair bastante em prova, né? Esses detalhes fazem a diferença. Com certeza. Então, bora entender isso direitinho, preparados para a análise? Vamos lá. Então, começando pelo começo, título 6, Normas de Direito Tributário. O capítulo 1 traz as disposições gerais, lá nos artigos 146 a 150. São as regras do jogo, né? Como a fiscalização atua e o que se espera do contribuinte. Isso mesmo. O 146 já começa definindo deveres básicos de quem paga o imposto. O chamado sujeito passivo. É basicamente facilitar a fiscalização. Guardar os documentos fiscais por 5 exercícios completos. Atenção nesse prazo. 5 exercícios. E, claro, prestar as informações que o fisco pedir. Organização e colaboração são a chave aqui. E, pelo jeito, o fisco tem bastante poder para conferir tudo isso, né? O artigo 147 parece bem direto nisso. É um poder bem amplo, sim. O fisco pode fuçar, quer dizer, examinar livros, arquivos, documentos, mercadorias, até programas de computador. Não tem essa de sigilo comercial ou industrial que impeça a fiscalização tributária. Entendi. É para garantir que o município consiga verificar se está tudo certo com os tributos. Exato. E essa obrigação de informar, ela não fica só no contribuinte, né? Vi que os artigos 148 e 149 abrem bem o leque. Abrem muito. Tabeliães, bancos, administradoras de bens, síndicos, corretores. Nossa, uma lista grande. Todos que têm informações sobre bens ou negócios de outras pessoas podem ser chamados a colaborar. Ah, então a rede de informação do fisco é bem extensa. Sim, e o 149 reforça. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que participe de alguma forma das operações tributáveis ou lide com documentos fiscais, tem essa obrigação de informar. A ideia é, a informação circula. E para fechar essa parte inicial, o artigo 150. Esse aí parece fundamental para quem estuda, né? A relação com o CTN. Fundamental. Ele diz, basicamente, se a lei de Caxias não falar nada sobre um assunto, ou se falar algo diferente das normas gerais federais, o que vale ao Código Tributário Nacional, o CTN, e as leis complementares. Ah, então mostra a hierarquia. O CTN manda nas regras gerais. Exatamente. A lei municipal detalha, mas não pode contrariar a base federal. É o princípio da subsidiariedade funcionando na prática. Essencial entender isso para a prova. Perfeito. Regras do jogo definidas. Agora, vamos para a parte que geralmente interessa mais. Dinheiro. Como, quando pagar e o que acontece se atrasar. Capítulo 2. Arrecadação. Artigos 151 a 156. Bom, aqui a base, arte 151 e 152, é até simples. Pagamento em moeda corrente, né? Em reais. Nos prazos e formas que a lei ou o calendário fiscal mandarem. E o pagamento é feito direto ao município ou nos bancos que ele autorizar. Mas aí vem o artigo 153. E aqui a coisa complica um pouco para os concurseiros, né? Os acréscimos por atraso. Ah, sim. O 153 é onde o bicho pega mesmo. Tem que prestar atenção nos detalhes. Funciona assim, ó. Atrasou o pagamento. Já começa a correr uma multa. Diária. 0,10% ao dia. Só que essa multa diária tem um teto. Ela vai só até 90 dias de atraso. E depois dos 90 dias? Aí a multa vira 10% fixos sobre o valor do débito. E não para por aí. Além da multa tem os juros de mora. Que são de 0,72007% ao mês ou fração de mês, contando desde o dia que venceu. Nossa! E o pulo do gato, que derruba muita gente.
Tanto a multa quanto os juros incidem sobre o valor do débito atualizado monetariamente. Uau! Então, primeiro corrige o valor pela inflação e só depois aplica multa e juros em cima desse valor maior. É isso, exatamente. É uma cascata de acréscimos. Atualização, mais multa, mais juros. A dívida pode crescer bem rápido se não pagar em dia. Caramba! Tem alguma forma de escapar disso se a pessoa estiver discutindo a dívida na justiça, por exemplo? Tem uma saída importante sim, tá no parágrafo 4º do 153. Se o débito está sendo discutido judicialmente e o contribuinte consegue uma autorização do juiz para depositar o valor integral em juízo antes do vencimento original da dívida... Antes do vencimento. Isso, tem que ser antes. Aí sobre esse valor depositado, não correm esses acréscimos de multa e juros de mora. É uma garantia para quem está questionando a cobrança. Entendi. E o artigo 154 fala de desconto por antecipação? Menciona a possibilidade, mas depende de uma lei específica para cada ano. Não é algo automático, tem que ver se naquele exercício fiscal existe essa previsão de desconto. Certo. E ainda tem mais uma multa no 155. Parece que multa é o que não falta. Pois é. Essa do 155 é específica para quando o débito já foi parar na dívida ativa. É uma multa de 5% sobre o valor atualizado e ela se soma àqueles outros acréscimos do 153. É como um extra por ter deixado a coisa chegar nesse ponto da inscrição. Entendi, uma penalidade adicional. E para fechar essa parte de arrecadação, o artigo 156 traz um alerta importante, né? Pagar o imposto não quer dizer que está tudo regularizado com o imóvel ou a atividade. Exatamente. É um ponto conceitual chave. Pagar o IPTU não legaliza uma construção irregular, por exemplo. Pagar a taxa de licença não valida uma atividade que descumpre normas sanitárias. São coisas diferentes. Uma coisa é a obrigação de pagar o tributo. Outra coisa é a obrigação de cumprir as demais normas administrativas, urbanísticas, sanitárias, etc. Uma não valida a outra automaticamente. Claríssimo. Bom, falamos de pagar. Mas e se o contribuinte pagou a mais ou pagou algo que não devia? Aí entram os capítulos de restituição, artigo 157, e compensação, artigo 158. Isso. A restituição, artigo 157, é o direito de pedir de volta o que foi pago indevidamente. Mas olha que interessante, o artigo aqui em Caxias é super curto. Ele só diz que a restituição segue as regras do Código Tributário Nacional. Ah, então para saber como pedir, os prazos, os casos, tem que olhar lá no CTN. Exatamente. Artigos 165 a 169 do CTN. A lei municipal só garante o direito, mas o como fazer está na lei federal. É importante saber disso. Entendi. E a compensação no artigo 158? A ideia de cruzar as contas é possível? Tipo, eu devo para o município, mas o município me deve também. É possível sim. O 158 autoriza a compensação. Se o contribuinte tem um crédito líquido e certo contra a Receita Municipal, por exemplo, um pagamento a mais que já foi reconhecido, um precatório contra Caxias, ou até créditos que ele comprou em leilão, ele pode usar esse crédito para quitar dívidas que ele tenha com o município, sejam tributárias ou não. Mas tem regras, imagino. Não deve ser tão simples. Tem regras, claro. Créditos não tributários, por exemplo, precisam já estar inscritos em dívida ativa para poderem ser compensados. E uma vedação importante: não pode compensar tributo que ainda está sendo discutido na Justiça sem decisão final. Ah, ok. E quem analisa e autoriza tudo isso é a Secretaria da Receita Municipal. Não é um encontro de contas automático. Entendi. Uma ferramenta útil, mas com suas condições. Falando em ferramentas, o código traz uma PEN específica e que chama atenção. A dação em pagamento de bens imóveis, artigos 159 a 169. Isso é tipo, entregar um imóvel para quitar a dívida. Exatamente essa a ideia. É uma forma de extinguir o crédito tributário, ou não tributário, que já está inscrito em dívida ativa. Em vez do dinheiro, o devedor oferece um imóvel. Parece interessante, mas deve ter um monte de poréns, né? Muitos. É um capítulo cheio de detalhes, ótimo para questões de prova. Primeiro ponto, não é um direito do devedor.
É uma possibilidade que depende do interesse público do município em receber aquele imóvel. Ah, então a prefeitura tem que querer o imóvel? Tem que querer. E tem outras condições. O imóvel tem que estar em Caxias, tem que estar livre de qualquer dívida ou ônus. Livre e desembaraçado, como dizem? Isso. E ele vai ser avaliado pelo órgão municipal competente. Atenção! O valor que vale para quitar a dívida é o dessa avaliação municipal, não o valor de mercado ou o que o devedor acha que vale. E se o imóvel valer mais que a dívida, o município devolve a diferença? Não. Olha a regra. Se o valor da avaliação for maior que a dívida, o devedor tem que renunciar expressamente a qualquer diferença. Ele não recebe nada de volta. Nossa, e tem tipo de imóvel que não é aceito? Ou algum tipo de dívida que não pode ser quitada assim? Tem sim. Geralmente não aceitam imóveis que são difíceis de vender, ou que não têm utilidade para o município, ou que estão ocupados por terceiros, ou localizados em área de preservação permanente, a menos que haja um interesse público muito específico. Entendi. E um ponto importante, que costuma ser cobrado: dívidas de ISSQN retido na fonte. Essas não podem ser quitadas com dação e pagamento de jeito nenhum. Certo. E os custos dessa operação toda? Avaliação, cartório? Tudo por conta do devedor. O município não gasta nada com isso. E se a dívida já estiver na justiça sendo cobrada? Complica mais ainda. Complica. O devedor tem que fazer várias coisas: desistir da ação judicial onde ele estava discutindo a dívida, renunciar ao direito que ele alegava ter, pagar as custas do processo e os honorários do advogado do município. Uau! E ainda passar por todo um processo administrativo interno, com análise de vários órgãos da prefeitura até a decisão final do prefeito. É burocrático. Quem pode oferecer o imóvel? Só a empresa devedora? Não só. O próprio devedor, claro, seja pessoa física ou jurídica. Mas o artigo 163 permite que sócios ou cooperados ofereçam bens próprios para quitar dívidas da empresa. Ah, interessante. E quando a dívida é considerada extinta, de fato? Quando a proposta é aceita? Não. Cuidado com isso. A dívida só morre mesmo, só é extinta, depois que a escritura de dação em pagamento é registrada lá no cartório de registro de imóveis, é o artigo 164. Só depois do registro no cartório. Anotado. E tem mais. Se o próprio imóvel que está sendo dado em pagamento tiver dívidas com o município, tipo IPTU atrasado, esses débitos têm prioridade. O valor da avaliação vai quitar primeiro essas dívidas do próprio imóvel. Faz sentido. E outros dois pontos rápidos, mas importantes. Só fazer a proposta de dação não suspende a cobrança da dívida, artigo 167. A cobrança continua até tudo se resolver. Ok. E o devedor responde pela tal da evicção, artigo 168. Ou seja, se depois da dação o município perder o imóvel para um terceiro que provar ter um direito anterior sobre ele, a dívida original do devedor volta, com todos os acréscimos, como se a dação nunca tivesse existido. Caramba, que garantia para o município. Realmente. A dação em pagamento é cheia de detalhes, precisa ler com muita atenção. Muita atenção mesmo. Saindo um pouco das formas de pagamento e indo para os benefícios fiscais. Temos o capítulo 6, que fala de imunidade e isenção, art. 170 a 178. Qual a grande diferença aqui para não confundir na prova? A diferença é fundamental e não pode confundir mesmo. Imunidade, art. 170 a 173, não é um benefício que a Lei de Caxias dá. É uma limitação que a própria Constituição Federal impõe. O município simplesmente não pode cobrar certos tributos de certas entidades ou sobre certas situações. Tipo templos, partidos políticos. Isso, templos, partidos, sindicatos de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Esses são os exemplos clássicos de imunidade condicionada. O artigo 171 fala que a Secretaria da Receita reconhece essa imunidade, mas a entidade tem que provar que cumpre os requisitos da Constituição, como não distribuir lucro, aplicar o dinheiro no Brasil, ter a contabilidade em ordem. Entendi. A imunidade vem de cima da Constituição e a isenção. A isenção art. 174-178 é diferente. Essa sim é um benefício criado pela lei municipal. É o município escolhendo, por alguma razão de interesse público, não cobrar um tributo que ele normalmente poderia cobrar. Ah, então a isenção é uma bondade da lei local.
Exato. Por isso, ela precisa ser pedida pelo interessado, artigo 175, que tem que provar que se encaixa nos requisitos da lei que criou a isenção. E como foi a lei que deu, a lei pode tirar, ou a isenção pode ser cancelada se a pessoa deixar de cumprir os requisitos, artigo 177. E tem um ponto que vale para as duas, né? O artigo 172 diz que ter imunidade ou isenção não livra das outras obrigações. Perfeito. Não é porque uma igreja é imune ao IPTU que ela não precisa manter o cadastro atualizado ou entregar alguma declaração que a lei peça. O benefício é só não pagar o imposto principal. Os deveres acessórios, a papelada, continuam valendo. Entendi. E o 178 reforça. Geralmente a isenção vale para impostos, mas não para taxas ou contribuição de melhoria, a não ser que a lei diga o contrário. Muito claro. Agora, e quando não tem benefício, o prazo passou, não pagou, não compensou, não deu imóvel? O que acontece com essa dívida? Aí vira dívida ativa, né? Capítulo 7º, artigos 179 a 182. Exato. Se o crédito tributário venceu, não foi pago e também não está com a exigibilidade suspensa por algum motivo, tipo parcelamento, recurso administrativo pendente, liminar da justiça, aí a administração pública inscreve esse crédito em dívida ativa. O que significa essa inscrição? É um ato formal que transforma aquele débito num título executivo, ou seja, ele fica pronto para ser cobrado na marra, inclusive com processo na justiça, execução fiscal. O artigo 180 diz que a inscrição pode ser feita logo depois do vencimento. Uma vez inscrita, tem como essa dívida ser cancelada? Ela pode morrer administrativamente? Sim, pode. Mas só em situações bem específicas que estão listadas no artigo 181. Por exemplo, se prescrever, ou seja, se o município demorar demais para cobrar e perder o prazo, se o devedor morrer e não deixar nenhum bem, se a empresa falir e não tiver patrimônio suficiente nem para pagar as dívidas trabalhistas, se a empresa for fechada, não tiver bens para penhorar e não der para cobrar dos sócios, ou num caso mais técnico, se o crédito foi lançado depois que a inscrição da empresa já tinha sido baixada com efeito retroativo. Entendi, são casos bem limitados. Sim. E não é automático, precisa de um processo administrativo, com pareceres técnicos e jurídicos e uma decisão do prefeito ou de quem tiver a competência delegada, como diz o artigo 182. Ok, e para fechar essa nossa análise dos artigos 146 a 189, chegamos no capítulo 8, Infrações e Penalidades, as consequências para quem não segue as regras artes 183 a 189. Isso. Infração de forma bem simples, artigo 183, é qualquer coisa a fazer ou deixar de fazer que vá contra a lei tributária. E o parágrafo único traz um ponto crucial. A responsabilidade pela infração geralmente não depende da intenção. Ah, a tal da responsabilidade objetiva. Mesmo sem querer, se fez errado, é infração. Exato. Se a lei foi descumprida, a infração aconteceu. E o artigo 184 diz que todo mundo que participou ou se beneficiou da infração responde junto por ela. Certo. Mas tem alguma forma de escapar da multa mesmo tendo cometido a infração? Tipo uma delação premiada do direito tributário? Tem sim. É a famosa denúncia espontânea, prevista no artigo 185. Funciona assim. Se o contribuinte perceber que cometeu um erro e antes de o fisco começar qualquer fiscalização sobre aquilo... Antes da fiscalização começar. Isso, o timing é fundamental. Se ele for lá confessar o erro, apresentar as informações corretas e pagar o tributo que faltava, com os acréscimos legais, juros e atualização monetária, ele fica livre da multa punitiva específica daquela infração. Ah, que interessante. É um bom incentivo para se corrigir sozinho. Com certeza, mas reforçando, só vale se a fiscalização ainda não tiver iniciado formalmente aquele procedimento. Entendido. E se a lei mudar depois que a infração aconteceu? Se vier uma lei nova mais boazinha? Aí entra o artigo 186, com o princípio da retroatividade benigna. Se a lei nova deixar de considerar aquele ato como infração, ou se ela trouxer uma multa menor do que a lei antiga previa, essa lei nova mais favorável se aplica aos fatos antigos, sim. Mesmo que a infração tenha acontecido antes da lei nova? Sim, desde que o caso ainda não tenha sido julgado em definitivo, nem na esfera administrativa, nem na judicial. A lei mais branda retroage para beneficiar. Legal.
E quais são os tipos de penalidade que podem ser aplicadas? É só multa? Multa é a principal, claro, mas o artigo 187 lista outras possibilidades. Podem proibir a empresa de contratar com o município, podem sujeitar o contribuinte a um regime especial de fiscalização mais apertado, ou podem até suspender ou cancelar benefícios fiscais que a pessoa tinha. E se cometer várias infrações, as penalidades podem ser aplicadas juntas, cumulativamente. Artigo 188. E importante, pagar a multa não livra de pagar o tributo e os outros acréscimos. Claro. E, para finalizar mesmo, o que é a reincidência nesse contexto? O artigo 189. Reincidência é quando a mesma pessoa comete a mesma infração de novo dentro de um prazo de 5 anos depois que a decisão sobre a infração anterior se tornou final definitiva. Cometer o mesmo erro de novo em pouco tempo. Exatamente. E ser reincidente geralmente faz com que a penalidade na nova infração seja mais pesada, sabe? Funciona como um agravante. Ufa, que jornada, hein? Passamos por um trecho bem denso, mas super importante do Código Tributário de Caxias. Desde as regras gerais e o poder de fiscalização lá no começo, 146, 150. Passando pela arrecadação, com aquela cascata de acréscimos por atraso que a gente viu, 151, 156. As formas de acertar as contas, como a restituição e a compensação, 157, 158. Aquela complexa dação em pagamento, com todos os seus detalhes, 160, 169. E a diferença crucial entre imunidade, que vem da Constituição, e isenção, que vem da Lei Municipal, 170, 178. O que é a dívida ativa e quando ela pode, excepcionalmente, ser cancelada. E fechamos agora com as infrações. A denúncia espontânea, a retroatividade benigna e as penalidades. Foi bastante coisa. Bastante mesmo. É muita informação. Mas percebe como o código tem uma lógica? Os capítulos se conectam. Para quem está estudando para concurso, o segredo é pegar cada instituto desses, dação, compensação, isenção, e destrinchar. Quais as condições, quais os prazos, quais as vedações, quais os efeitos. Focar nos detalhes que podem ser a pegadinha da prova. Exato. A dação em pagamento, por exemplo, é cheia desses detalhes. As regras de cálculo dos acréscimos do 153 são um clássico. Entender bem a diferença conceitual de imunidade e isenção, saber quando cabe denúncia espontânea e sempre ter o CTN ali do lado, porque a lei municipal conversa muito com ele. Ótimas dicas e fica aqui uma reflexão final, talvez, pensando nessas alternativas como a dação em pagamento. Será que esses mecanismos, apesar de toda a complexidade e burocracia que a gente viu, conseguem, na prática, ser uma válvula de escape eficiente? Ou seja, equilibrar a necessidade de arrecadação do município com a situação, às vezes, apertada do contribuinte? Ou será que acabam sendo pouco utilizados? Fica aí para a gente pensar. Uma boa reflexão sobre a aplicabilidade e eficiência dessas ferramentas na gestão fiscal real. Exatamente. E com isso, a gente encerra essa nossa análise detalhada de hoje. Bons estudos para todo mundo que está nessa luta. É isso aí. Foco e força. Até a próxima!